tarde, pessoal. Beleza? O pessoal do fundo, se puder chegar um pouquinho mais para cá, para a gente poder bater um papo mais próximo aqui, eu agradeço. Quem puder mudar um pouco, o salão é bem grande, né? Na verdade, a gente estava esperando 700 pessoas, então sobrou bastante lugar. Então, vocês podem vir um pouquinho mais para frente aí para a gente poder bater um papo aqui bacana. Meu nome é Claudenir, está dando um pouquinho de eco, né? Meu nome é Claudenir, eu trabalho na Daruma Automação. A ideia é que hoje a gente falar um pouquinho da parte de PAF, né? Da parte de ECF, e antes de começarmos a falar do ECF, a gente sempre está dando uma introdução em vários fóruns sobre o Windows Embedded, até para poder deixar a comunidade de desenvolvedores um pouco antenada com relação a isso, legal? O fórum aqui no Rio está sendo um fórum um tanto quanto especial, na verdade é um dos fóruns que mais tem presença de revenda e de software house, né? E hoje aqui a gente conta com a participação da Polimig, com o Denison e o Alexandre que vai chegar, e da Cristina do Serprod, que você já conhece, né? E a gente vai estar fazendo um bate-bola interessante aqui para tirar dúvida das software houses sobre o PAF. Muito mais eles sobre a legislação de PAF, que conhecem muito mais, está no dia a dia deles, e eu para falar um pouquinho da impressora, o que a gente tem feito para ajudar as software houses aí na questão de impressora fiscal e na conectividade com a impressora fiscal. Pois não? É que se eu chegar mais perto vai dar eco, né? Não dá não? Sim? Perto? Tá bom. Melhorou? Beleza? Dá para ouvir aí? Tranquilo? Tá bom. Pessoal, vamos começar falando sobre o nosso site. Nós temos lá um site, desenvolvedoresdaruma.com.br, site bacana, todo renovado, feito em HTML5, padrão internacional. Vocês podem entrar lá para poder baixar as questões de legislação do PAF, roteiro de teste, a gente está sempre atualizando lá, ok? Drive de impressora fiscal vocês podem achar nesse site ali, que é o desenvolvedoresdaruma.com.br, é o portal para desenvolvedores. E nesses fóruns, a gente fizemos uma dobradinha com a ADN para poder falar um pouquinho sobre tecnologia. Porque às vezes a gente está sempre olhando a questão do PAF, do ECF, do TEF, do SPED, do Sintegra e das próximas siglas que virão, e nós estamos, às vezes, vendo um pouco sobre a tecnologia em si, o que está acontecendo ao nosso redor, né? Existe um item muito interessante que a gente está divulgando, inclusive em parceria com a Microsoft, que é o Windows Embedded. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o PPT que a gente preparou aqui para poder mostrar, quer ver, ó? Que é esse cara aqui, ó, que é o Windows Embedded, esse carinha aqui. Quer ver, só um minutinho, deixa eu encontrá-lo aqui. Está aqui no meu PPT, esse cara aqui, legal? O Windows Embedded. Você coloca a fonte do computador para mim, que eu acho que ele vai acabar a bateria aqui, ó, beleza? Está aqui. O que é o Windows Embedded, né? E qual é a importância que tem para nós desenvolvedores, ok? Esse é um speech rápido de 20 minutos para vocês entenderem isso. O que é o Windows Embedded e qual é a importância que tem para nós desenvolvedores? O Windows Embedded é o seguinte, o Windows Embedded é o Windows embarcado. É aquele Windows que você consegue, por exemplo, explodir em 2.000 pedaços e depois você construir os pedacinhos do Windows que você quer, do jeito que você quer, do jeito que você precisa. Legal? Às vezes você, por exemplo, quando você passa por um supermercado ou por um estacionamento, não faz muito sentido você passar por ali e o cara está usando, por exemplo, um Pentium, um quadricore ou um dual core. Não faz muito sentido, né? Okay? Você olha e fala, pô, é um caixa de supermercado, por que o cara precisa de tanta máquina assim? Okay? Ou você passa por um estacionamento e o cara está lá usando um dual core com 2 GB de RAM e um monitor lindo. Não faz muito sentido também, legal? Mas por que você só consegue colocar esse tipo de hardware hoje? Porque você não encontra no mercado hardwares menores e você tem problema de compatibilidade, porque as linguagens de programação evoluíram, né? Okay? Você não consegue mais pegar uma máquina menor e colocar uma linguagem de programação que você usa atualmente, por exemplo, como um C# .NET da vida, ou um Java Machine, uma máquina mais magra, com menor recurso. Até porque o próprio sistema operacional pede mais máquina, ok? O Windows Embedded veio para resolver isso. Ele é uma versão do Windows, 32 bits, que você consegue explodir em 2.000 pedaços e construir o seu próprio Windows. Geralmente quem faz isso são os fabricantes que fabricam hardware embarcados. Legal? Por exemplo, a Daruma tem um microterminal que roda o Windows, tem um Thin Client que roda o Windows, e a versão de Windows que roda nesses hardwares são Windows Embedded, ok? Leve, não tem cooler, roda frio, legal? Mas por que eu estou contando para vocês isso tudo aqui? A ideia não é fazer propaganda do hardware, não. A ideia é mostrar que o Windows Embedded, para quem desenvolve, para quem faz sistemas de computador, ele abre uma porta que antes era inacessível para quem desenvolve, ok? Onde é que eu quero chegar? Microterminal, ok? Microterminal. Microterminal é um hardware que, com todas as exigências do PAF, da legislação, das linguagens de programação, ele foi ficando ultrapassado, ok? E, na época, para você programar em microterminal, você tinha que ser nerd, né? Porque você programava em C, ou em COBOL, ou em baixo nível, ok? Você tinha que ser dedicado para aquilo ali, ou você tinha que aprender uma linguagem nova, legal? Era possível usar, por exemplo, Delphi no microterminal? Não dá,
porque ele não roda um sistema 32 bits, ok? Ele não roda um sistema Win32. Era possível usar, por exemplo, C# no microterminal? Impossível também. Ou VisualFox Pro. Tem um carinha aqui que ama VisualFox Pro. Falou comigo do VisualFox Pro mais 6 vezes. Quem era? Isso, você então. Pois é, não dá, né? Não dá para rodar o VisualFox Pro em um microterminal que não tem o Windows, ok? E aí, como é que fica esse mercado para você colocar o software ali? Aí que entra a jogada. Esse hardware, esse microterminal, ele pode passar a rodar o Windows, porque ele tem uma versão de Windows feita, customizada para ele. Legal? A estratégia, por exemplo, do Windows 8 que está chegando, é que rode em qualquer tamanho de tela, rode até no chip, por exemplo. Isso abre uma porta para quem desenvolve software, para você poder programar para outros tipos de hardwares que antes eram inacessíveis. Hardwares como esse aqui, quer ver? Ó? Nós temos um emulador de um deles que nós criamos aqui, para a comunidade utilizar. Esse emulador é totalmente gratuito, tá? Você não precisa pagar nada por ele, e ele nem é aquele trial de 30 dias que depois, agora paga uma licença e usa. Ele é totalmente grátis, você pode baixar no site de desenvolvedores e utilizar. Está aqui, ó. Isso aqui é um display de 2 linhas, tá vendo? E aqui eu tenho o Visual Studio aqui, ok? Ó, um display de 2 linhas, legal? Antigamente, para você imprimir um display como esse, você tinha que entender de baixo nível, você tinha que entender da programação de EEPROM até, porque você rodava um hardware embarcado, não tinha Windows nele. Isso aqui não é o terminal burro, que você tem uma DLLzinha que fica verificando a tecla que o cara digitou, e no computador você faz a ação que a tecla tem, ok? A ideia aqui é que o microterminal rode o Windows, o software ali dentro, ele seja autônomo e você faça tudo. Legal? Bom, se ele roda o Windows, ele tem saída de vídeo. Se ele tem saída de vídeo, eu posso colocar um monitor e posso atender as exigências do PAF com relação ao monitor. Legal? Mas concorda comigo que, por exemplo, para um cara de estacionamento, enquanto não está legislado, isso aqui atende? Não é isso? Atende, né? Você consegue aí utilizar e fazer um sistema só com as 2 linhas do display. Como? Eu tenho aqui o Visual Studio, um programinha muito simples, onde esse programa em Visual Studio ele faz exatamente isso. Ele limpa lá o display, então está lá, ó, limpar 0/limpar, eu imprimo um texto, a gente ecoa o que o cara digitar no teclado no display, e depois consultamos um banco e mostramos o preço daquele produto para ele. Mais nada. Okay? Só que note que o desenvolvimento para esse cara é alto nível. Você usa aqui umas tags que imitam XML, é totalmente alto nível. Legal? Mas por que é possível alto nível? Por que eu estou conseguindo chamar esse cara em C#? Porque tem uma DLL que gerencia o hardware de um microterminal que antes era inacessível para quem desenvolvia para a plataforma Windows. Então, o grande mote do Windows Embedded é ele permitir que programadores que já existem aqui nessa sala, que já têm o conhecimento de programação, consigam utilizar todo o know-how em hardwares que antes você não conseguia. Para você montar um sistema para usar um display de 2 linhas, embarcado, não estou dizendo remoto, que são os terminais burros, né? Embarcado, você tinha que ter um conhecimento específico de C, ou de uma linguagem de programação daquele próprio hardware, ok? Hoje não. Eu posso usar Delphi, eu posso usar VB6, eu posso usar COBOL, eu posso usar C#, eu posso usar VisualFox Pro, eu posso usar Portugal, eu posso usar Logic Basic, e assim vai. E todas as linguagens JSONs que a gente mata, elas voltam, mata e volta, você pode continuar usando, ok? Por quê? Porque é plataforma Windows. Por debaixo está rodando o Windows, está suportando o teu código 32 bits em Windows, legal? Vamos rodar esse programinha aqui, ó. Esse programa está feito em C#, ok? Se eu rodar esse cara aqui, ó, olha o que vai acontecer, ó. Vamos rodar esse carinha aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos rodar o cara. Tá ali, ó. Ele já está pedindo o código do produto já. Eu vou digitar o código aqui, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Opa, só um minutinho. Deixa eu dar o foco aqui nele. Acho que o meu teclado deu uma travada aqui, só um minutinho. Vamos dar o stop nesse carinha. Deixa eu dar um stop debug nele aqui. Vamos rodar o emulador, que é esse cara aqui com permissão de administrador, para ele poder ler o registro do Windows e entender o que eu estou querendo fazer. E aí vamos rodar o cara aqui no Visual Studio. Está aqui, ó. Então está aqui, ó. Vou digitar esse cara aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quando eu der o Enter, ele buscou o produto e mostrou lá, caixa de laranja, que foi uma demonstração que a gente fez na Venezuela. Caixa de laranja, R$30, estoque tanto. Ok? Coisa simples. Você já imprimiu no display, conseguiu capturar dados do display, apenas utilizando uma DLL, e por ser uma DLL é o Win32, por ser o Win32 você pode utilizar em qualquer linguagem Windows. Legal? Ah, mas será que o microterminal suporta código de barras? Suporta sim. Esse carinha que está aqui do lado, ele é um emulador de código de barras.
Eu posso, por exemplo, pedir novamente para ele pedir o produto aqui, ó, e eu venho aqui e digito o meu produto aqui no código de barras, ok? Ó. Legal? E faço uma simulação de leitura de código de barras. Ó. Perfeito? Ele leu. Ah, mas ele aceita, por exemplo, cartão de banda magnética, onde você consegue dar direitos para o operador? Pode dar o desconto, não pode dar o desconto, abre o caixa, fecha o caixa? Pode, você consegue simular isso. Porque código de barras e banda magnética não se programa mais hoje, é tudo buffer e teclado. Okay? E já que o microterminal roda Windows, ele também entende buffer e teclado. E aí você pode dar um clique com o botão direito nesse carinha aqui, ó, e pedir para ver um leitor de banda magnética. Está aqui, ó. E aí você vem aqui, pede para ele esperar o código para você, e aqui você digita o código do produto, que já está lá, e eu digo, passa o cartão. Perfeito, ele consegue também fazer a consulta. Legal? Ou seja, com todo esse sistema de emulação, você consegue construir um software para microterminal. E o tecladinho do microterminal, como é que funciona? Que eu posso reprogramar e tal. Beleza, então você dá um botão direito nesse carinha aqui, view, teclado. Então está aqui, ó, você consegue fazer uma reprogramação de tecla. Botão direito, você faz o layout da tecla e programa do jeito que você quer. A ideia da gente estar mostrando isso aqui é para mostrar que, por mais que a legislação aperte um pouco mais, exija mais máquina, você sempre tem alternativas de hardwares para trabalhar. Nem sempre o PC, como a gente conhece hoje, que tende para mudar com o avanço dos sistemas operacionais cada vez mais embarcados, está o tablet aí para dizer isso, né, para provar isso, o sistema operacional embarcado, na mão, ok? O PC tende a mudar, o PC como a gente conhece hoje, legal? E aí é legal ficar antenado para essas questões de embarcado, de embedded, ok? A Daruma fez vários projetos de sistema embarcado, como por exemplo, pegou o Windows, colocou num microterminal, numa flash e colocou dentro de uma EEPROM e colocou numa van, uma van que vendia carne de porta em porta. Então tinha lá um microterminal que podia sacudir o quanto fosse possível, que o sistema operacional não ia corromper, com uma impressora fiscal ao lado, no banco do carona da van. E em São Paulo tem lá umas 200 vans rodando nesse modelo. É um PDV embarcado, legal? Atendendo tudo que a legislação pede, o que a legislação exige, legal? Então essa é a mensagem que a gente queria deixar para os desenvolvedores. Deem uma olhada nisso. Quem quiser baixar o emulador, desenvolvedoresdaruma.com.br, você tem lá microterminal e o emulador, e você baixa e brinca. Ah, mas eu não tenho, por exemplo, o C# para poder brincar. Sem problema. Microsoft.com/express. Você consegue baixar o C# grátis. É o C# Express. É grátis mesmo. Não, também vai dar os 30 dias e pedir para você licenciar, não. É grátis, ok? Você consegue usar sem custo algum. O que não pode desenvolver é um software profissional com ele para ser vendido. Mas você pode brincar, conhecer a linguagem. Então, você tem um emulador, tem a linguagem, você consegue brincar um pouco aí, dar asas à imaginação. Beleza? Então, hoje, você já tem oferta de microterminal no mercado rodando Windows. De maneira que você não precisa ficar travado ao PC como você conhece hoje. Legal? Saindo um pouco disso aqui, dessa questão de Windows Embedded, nessa questão de microterminal e o futuro aí dos sistemas operacionais, vamos falar um pouquinho de PAF, que é o que nos interessa, né? Ok? A versão nova do PAF, o que o PAF contempla e como nós podemos auxiliar os desenvolvedores nisso. Deixa eu deixar esse carinha aqui que eu separei aberto, que é o nosso site, porque nele a gente vai baixar alguns documentos aqui online para analisarmos aí essa questão de PAF, legal? Quem aqui já homologou PAF, pessoal? Levanta a mão, por favor. Bacana. Bacana. Não são muitos, né? Ok? Eu contei aqui rapidinho, deu uns 22. Então, com relação ao público que a gente tem aqui hoje, não são tantos que homologaram PAF, legal? Quem aqui já homologou na versão 1.8? Levanta a mão. Ninguém. Aí, Denilson, ninguém. Legal? Então, ninguém aqui ainda homologou na versão 1.8, legal? E quem não sabia que tinha versão 1.8, pois bem-vindo, já tem a versão 1.8, que é o que o Denis vai explicar um pouquinho aqui sobre as mudanças que teve, legal? Antes de eu convidar aqui o Denison para se apresentar e a Cristina, eu preciso passar algumas mensagens para vocês. A primeira é, viram como que o PAF, quando foi lançado lá em setembro de 2008, não é aquele monstro que todo mundo desenhava, né? Não era o 2012, que os planetas iam se alinhar, a Terra ia abrir, as soft houses seriam sugadas, nada disso, né? Okay? Nada disso aconteceu, legal? Muita gente homologou, de fato, no Brasil inteiro, quando a gente faz os eventos, muita gente já homologou e já pegou o ritmo, já tem equipezinha trabalhando, ok? Então, o PAF não é esse monstro como alguns tentam desenhar. É difícil? Tem as suas complicações. Tem que ser bem testado o software, o segredo é esse, legal? E seguido o roteiro à risca, ok? Então, o PAF não é aquele monstro que a gente desenhava antes. Esse é um item. O segundo item é o seguinte, o fabricante de automação, o órgão técnico credenciado para fazer as homologações,
Nós, e eu incluo o CEPROG nisso, nós somos passageiros, né? Ok? De um ônibus chamado PAF, legal? E o motorista desse ônibus é o fisco. De fato, o GT se reúne, certo, Denison? Sempre para dar melhorias no PAF, mudar a legislação, né? Então, o fabricante não é o culpado, o órgão técnico homologador não é o culpado, pelo contrário, a gente está sempre gerando melhorias, levando isso para o fisco, para poder auxiliar na questão do PAF. É por isso que tem as versões 1.0, 2, 3, 4, agora está na versão 1.8, legal? E a terceira coisa que eu preciso dizer é, viram como que o feedback das software houses funciona? Lá no comecinho do PAF, o pessoal falava assim, não vou nem esquentar a cabeça com isso, não vou nem dar feedback de melhorias, não vai adiantar nada. Adianta. O fisco escuta. Na verdade, ele tem interesse em estar melhorando o PAF, legal? Claro que existem algumas portas que fecharam, outras até porque são de mau uso, a gente vai estar falando um pouco disso aqui, mas é importante que a comunidade de desenvolvedores passe o feedback, seja para o CEPROG, seja para o órgão homologador, seja para o fabricante, que também tem reuniões constantes com o fisco, até pela proximidade da homologação de impressora fiscal. Esse feedback para a fiscalização é importante, isso ajuda a melhorar o PAF, ok? Existem itens que ainda têm que ser melhorados, existem. De fato, já deve ter até releases aí no forno para sair ainda. Não se sabe, mas quando sair vai ter uma melhoria ou outra, legal? Então esses são os 3 pontos que eu acho importante a gente ter aí em mente antes de parar, abrir o fonte e agora eu vou fazer o porte da minha aplicação para o PAF, legal? Esses 3 itens. Não é um bicho de 7 cabeças, todos aqui somos passageiros, é importante vocês darem o feedback das melhorias com relação ao PAF, legal? Eu tenho várias dúvidas que me mandaram por e-mail aqui, que eu quero falar no microfone, e aí no bate-bola aqui, entre nós 3, a gente vai estar tirando dúvidas que chegaram por e-mail, no mail que nós rodamos, e também algumas dúvidas que vocês podem ter, legal? Mas antes disso, eu queria chamar aqui a Cristina, damas primeiro, por favor, para se apresentar como CEPROG. Obrigada, boa tarde. Ainda bem que ainda existem cavalheiros, né? Boa tarde, damas primeiro. Bom, meu nome é Cristina. Apesar do Claudenir dizer que todo mundo me conhece, ainda tem gente no Rio de Janeiro que não me conhece. Tá? Eu sou diretora do CEPROG, que é o Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro. Então, o sindicato está presente aqui no centro do Rio para trabalhar para vocês, software house. Então, a gente recebe também e-mails das empresas que são filiadas ou não, e a gente sempre responde. A gente não deixa nenhuma pergunta sem resposta. E sempre que a gente pode, a gente gera encontros com a software house para tirar dúvidas. Na verdade, eu vim aqui hoje só para prestigiar o fórum da ADN, que eu participei uma vez, depois eu não consegui participar mais. Aí o Claudenir já me botou aqui para me apresentar para vocês. Então, nós temos uma parceria também com a Polimig, que toda vez que tem alguma alteração ou as empresas têm qualquer dúvida, a gente faz um encontro com a Polimig. Além disso, o sindicato está presente num grupo de trabalho que foi criado aqui no Rio, tá, na Cefaz, para tratar vários assuntos tributários. Mas o principal, que está em voga, né, no grupo, é a questão do PAF-SF, né, que vocês sabem que já foi prorrogado, e o Estado está fazendo um trabalho para ver como é que ele faz para implantar de vez o PAF. E que não fique prorrogando, né, porque isso é um transtorno para todo mundo, tá bem? Então, qualquer coisa que vocês precisem do sindicato, nós estamos aí. Obrigada. Bacana, Cristina, obrigado. Denison, você pode se apresentar também? E aí já começamos já com a chuva de dúvidas que eu tenho para responder. Meu nome é Denison, eu trabalho no setor de homologação do órgão técnico Polimig, né, que hoje está presente em 4 estados do Brasil. Eu trabalho em Minas Gerais, na Matriz, onde a gente também realiza as análises funcionais. A gente tem filiais em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, no centro, na Presidente Vargas, quase ao lado do CEPROG, né, um quarteirão, e também 2 quarteirões, se eu não me engano, da própria Secretaria de Fazenda. E a gente tem também filiais em São Paulo, Rio e Recife. E a Polimig hoje está realizando esse trabalho de homologação, tentando ajudar os desenvolvedores a esclarecer as dúvidas, para que, durante o processo, não seja um processo que venha trazer algum empecilho para que essa software house não venha conseguir homologar o seu PAF-SF. Então, a gente está à disposição aí para ajudar qualquer desenvolvedor que esteja, durante o processo de homologação,
caminham aí para melhorias também, né, do PAF-SF. Bacana. Depois eu vou deixar o PPT aqui, o Denis tem uma apresentação do que mudou da 1.8, lá tem todos os endereços, né, das 4 filiais que a Polimig trabalha. Nós temos um relacionamento muito estreito também com a Polimig. O Denis teve semana passada na Daruma, gravamos 4 vídeos lá para o nosso canal de desenvolvedores chamado Channel 9. Quem não conhece pode entrar, youtube.com/Daruma Developer, ok? Ou desenvolvedoresdaruma.com.br, ali você tem no site principal lá, você entra no site aqui para mim, no site principal você tem lá o canal de YouTube, tem 4 vídeos que nós gravamos com o Denis, cada um de 36, 38 minutos, né? Em 2 dias de gravação, tirando dúvidas sobre o PAF. Então, isso também está gravado lá no site, vocês podem entrar para assistir lá no youtube.com/Daruma Developer, ok? Ou desenvolvedoresdaruma.com.br, e lá tem um canal de YouTube que vocês conseguem entrar. Está aí, ó. Ok? Está aqui, ó, Channel 9, tá vendo? Se você descer o site um pouquinho, ó, desce um pouquinho para mim. Aqui, ó, esses 4 vídeos iniciais aí já são os vídeos de PAF, já onde o Denison participa e tira as dúvidas aí para a comunidade de desenvolvedores do PAF 1.8, legal? Vamos lá, pessoal, iniciando. Eu tenho 6 dúvidas que chegaram por e-mail. Na verdade, chegaram várias, e as mais cruciais a gente vai falar aqui, porque nós temos aí até as 5h30 em ponto. Primeira dúvida é a seguinte: PAF 1.8, ok? Quais são as modificações que tem no PAF 1.8 que mais pega para software houses? Primeira delas, nota fiscal eletrônica. Denison, a software house ela tem que fazer nota fiscal eletrônica no PAF 1.8? Como está escrito hoje no ATCOTEP 0108, a princípio o teste encontra-se obrigatório, ou seja, ela tem que desenvolver esta funcionalidade. Caso ela não deseje não executar este teste, o laudo pode ser emitido em não conformidade. Bacana, ou seja, então não é que quando o cara chegar para você e falar assim, ó, eu não estou fazendo nota fiscal eletrônica, aí você fala, reprovado, não tem isso, né? Não conforme, certo? Não conforme. Isso vai para o fisco decide se ele vai publicar ou não. Mas hoje tem que fazer nota fiscal eletrônica. Tem que fazer, tem que integrar ao PAF-SF. Legal. Dúvida, essa nota fiscal eletrônica tem que ser no PDV, no sistema de retaguarda, em ambos, ou pode ser em apenas um deles? Essa nota fiscal eletrônica, como está escrito, ela vai ser emitida ou tanto pelo PAF, não é o caso, assim, a gente não vê funcionalmente essa nota sendo emitida no PDV, geralmente ela é emitida ou no escritório ou no sistema de gestão da empresa. No SG, perfeito. Lembrando que esse MD5 desse sistema ou um módulo à parte que emita essa nota fiscal eletrônica deve entrar na lista de executáveis na qual executa alguns requisitos do roteiro. Então, eu posso deixar só no meu sistema de retaguarda, então? Correto. Só no meu sistema de gestão, não no PDV, né? Sim. Até porque não faz muito sentido, o cara compra um pão e leva um dump junto, né? E também vem a questão da impressora não fiscal também integrada ali no ambiente frente de loja. Perfeito, legal. Alguma dúvida, pessoal, sobre NFE e o PAF? Alguma dúvida? Está claro, né? Então, quem não tem nota fiscal eletrônica, corre atrás para poder fazer a implantação. Diga lá, doutor. Do jeito que está escrito hoje, está escrito que o PAF-SF e o SG, né, Sistema de Gestão, deve emitir, transmitir e armazenar essas informações. Então, desse jeito, ele impossibilita de fazer isso pelo esse programa. Okay. Então, pode-se utilizar a estrutura que a Fazenda tem com o serviço de mensageria, né? Sem problema algum. Não necessariamente tem que se comprar um servidor só de NFE, pode-se usar a estrutura que tem hoje para falar com o servidor da Fazenda, com o serviço de mensageria para emitir a nota fiscal eletrônica, certo? Mas todo o processo de transmissão vai ser via PAF-SF. Via o PAF-SF, perfeitamente. Perfeito. Bacana. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre nota fiscal eletrônica? Diga lá, doutor. Antigamente não podia só homologar a frente de loja, certo? A pergunta dele é essa. Sim, ainda continua sendo possível. É só você colocar essa funcionalidade de NFE no seu PDV. No PDV. Não faz muito sentido, né? Mas tem que ser. É verdade. Vários segmentos são desobrigados, né, do uso da NFE. Compartilhe a sua revolta e o tom de raiva da sua voz. Você tem razão. Realmente, eu também, quando li essa questão, concordo contigo em tudo, nos gestos e tudo. Quando eu li essa questão da NFE, é um pouco revoltante, né? Mas vale o feedback, vale a tratativa com o fisco para convencê-lo de que talvez esse não seja um item tão relevante assim no PDV. Por isso que vale o feedback, vale a tratativa com o fisco para poder mostrar isso. Legal? A coisa está evoluindo, ok?
Claro. Compartilhe também a sua opinião, o seu tom de raiva está maior. A tua última pergunta é essa. É o seguinte, ó, pessoal, isso que ele está comentando é certo. Eu comentei com o desenvolvedor aqui, que ele falou assim, já estou terminando o PAF SF já, vou marcar a minha homologação. Já era, volta, você vai ter que fazer na 1.8. Mas não quer dizer que o cara vai ter que reprogramar tudo, certo, Denis? A ideia não é essa, tem que cumprir alguns requisitos a mais. No PPT que o Denis ele vai passar, ele mostra isso. Não é que tem que jogar o código inteiro fora e fazer de novo, ok? Não tem uma mudança drástica no banco de dados, ter que criar tabelas novas, nada disso. É requisitos novos, testes novos, ok? Correto. Na verdade, ele pegou aquilo que já tinha embasamento na versão 0107 e modificou algumas coisas, e também, é lógico, como a evolução tecnológica também aumenta, ele também criou alguns testes novos para ter um maior controle sobre isso, como assim a inclusão e exclusão do banco de dados, gerando os caracteres de interrogações. Exato. Então, é isso. Diga lá. Eu vou repetir a pergunta dele, tá? Na verdade, boa pergunta. Seria o contrário, né? Quem já teria o PAF teria também a obrigatoriedade agora de ter a funcionalidade na autoescola eletrônica. Não quer dizer que o contribuinte vai ser obrigado a usar, entendeu? Mas a funcionalidade vai ter que ter nesse software. Essa possibilidade tem que existir no seu programa, entendeu? A integrar esse sistema de gestão a esse PDV. Com o PAF. Se ele já tem essa nota fiscal eletrônica no sistema de gestão, não quer dizer que você vai fazer um laudo que não atenda a nota fiscal eletrônica, entendeu? Você já tem essa funcionalidade, é só trazer integrado para a gente homologar esta única funcionalidade, né, se for o caso, nesse sistema de gestão. Perfeitamente. O que precisa está integrado, né? Está integrado, ou seja, ao emitir, transmitir, armazenar essas informações, o seu PDV também tem que ter a capacidade, ao gerar os arquivos da opção vendas do período, conseguir trazer os registros específicos da nossa escola eletrônica, tanto o arquivo no layout do Sintegra, quanto no layout do SPED. Porque lá contém as saídas, né? E aí as saídas para a nossa escola eletrônica também tem que conter esses registros, correto? Não só o cupom fiscal. Não do jeito que está escrito na legislação, né? Quem vai fazer esse envio, transmissão, é tudo o teu ambiente de PAF. Perfeito. Pessoal, a gente está programando aí alguns e-mails para mandar para a Software House de uma estrutura de NFE que a Daruma vai fornecer para os desenvolvedores, ok? Em parceria com uma empresa que tem uma DLL muito alto nível para fazer isso, e quem não faz NFE, não tem ideia do que é isso, vai conseguir fazer de forma rápida, ok? Tem só uma perguntinha aqui, diga lá. Certo. Boa. Deixa eu repetir a pergunta dele. Ó. Ele tem um módulo PDV homologado, beleza? Homologadinho, bonitinho, passou em tudo, né? Ele não pode criar um módulozinho só para fazer NFE, juntar, gerar o MD5 e atualizar no site com o MD5 novo, né? Sim, desde que esse MD5 desse módulo, a parte que está emitindo na NFE, também entre na lista de executáveis. E aí o MD5, consecutivamente, toda vez que o PDV abrir, ele vai recalcular o MD5 desse programa, sendo esse, e informar ele no cupom fiscal. E bacana, também no DANF impresso. Bacana isso aí, hein? Você não precisa vir e homologar de novo e tal, né? Sim, basta estar integrado, né? Bacana isso. Então, quem já tem um módulo de MD5 pronto, junta com o executável, gera MD5, fica na lista dos executáveis e atualiza. Diga lá, doutor. Deixa eu perguntar aqui também.
esse programa grátis da Receita vai desaparecer. Porque se você emitir a nota 2 vezes, vai, no caso, ou bitributar ou fazer qualquer... Nesse caso, todas as empresas que têm são obrigadas a ter ECF e esse PAF estar integrado na fiscal eletrônica, do jeito que está hoje, não poderiam usar essa rotina. Mas aqueles estabelecimentos que só são obrigados a ter NFE e não são a cupom fiscal, poderiam usar essa rotina. Exato. Perfeito. Sim. Deixa eu te explicar o que aconteceu num caso desse, tá? Num caso desse, o desenvolvedor... É porque assim, quando o fisco fala que tem que ter NFE no PAF, vamos imaginar, o que ele quer é que os sistemas estejam predispostos para isso. Okay? Ou seja, que os sistemas de computador, PAF-ECF ou a retaguarda interligada com PAF-ECF, se houver alguma necessidade de agora todo mundo vai ter que fazer dump para o pãozinho quente, por exemplo, é um absurdo que eu estou falando, mas imagine isso. Não tenha que haver um recall de sistemas, talvez, para que todo mundo implante. Então, talvez a intenção, eu estou julgando com o meu pensamento, não é que o fisco disse isso. Talvez a intenção é essa, que os sistemas estejam predispostos para isso. Um caso desse aconteceu com uma software house, ela fez o seguinte, ela já tem todo o sistema grátis dela de emissão de nota para fornecedor, não para cliente final. Ela desenvolveu armazenamento, emissão e transmissão no PDV e levou para homologar. E está dentro da lei. Se necessário um dia for fazer uma nota fiscal eletrônica pelo PDV, ele consegue, porque ele está homologado. Toda a retaguarda dele com fornecedores, ele continua usando o sistema de mensageria dele de NFE, entendeu? Essa talvez seja uma saída, né? Embora você fica duplicado, né? Você tem a obrigatoriedade e tem uma NFE grátis. Mas é um tema que ainda está um pouco enrolado, tem que ser melhor lapidado, né? Ok? Diga lá, doutor. Não tem uma... Tá, essa questão, você fala, ele ter... Com parametrização do seu programa. A princípio, essa parametrização não poderia existir do jeito que está na legislação hoje. Ou seja, teria que estar sempre disponível para emissão. Na hora de homologar, não tem a opção assim, não vou usar NFE, né? Correto. Tem que estar lá sempre, ok? Não é igual o PAF, o DAV ou a pré-venda que você pode optar. Legal? Beleza? Vamos passar para o próximo tema, pessoal? Pré-venda. Uma coisa que mudou na questão do PAF 1.8, uma versão também anterior, é a questão da pré-venda. Quem aqui faz DAV ou pretende usar DAV? Levanta a mão, só para a gente ter uma ideia. Legal, DAV, todo mundo sabe, é o documento auxiliar de vendas, que o cara usa para fazer um orçamento, emitir algum outro tipo de documento que não seja no próprio ECF, embora pode ser no próprio ECF dentro do gerencial. Bom, o DAV. Quem usa DAV, agora é obrigado a ter pré-venda, certo, Denis? Perfeitamente, a funcionalidade. Quem desenvolve a funcionalidade de DAV, quer dizer que ele também vai ter que desenvolver a funcionalidade de pré-venda. Isso não quer dizer que lá no seu cliente, ele vai ter que ter os dois, entendeu? Mas o seu programa vai permitir fazer os dois. Você pode parametrizar isso. Tem que estar preparado para, né? Ok? Então, quem faz DAV, quem está programando aqui DAV, não tem mais aquilo de só vou fazer o DAV. Lembra disso, né? Que quando você ia lá para homologar, no formulário tinha só vou fazer o DAV. Pronto, pré-venda é muito enrolado e tal, eu não faço. Não tem. Quem faz o DAV agora tem que fazer a pré-venda junto, mesmo que o teu cliente não tenha o processo na loja de pré-venda. É o tal do predisposto. O teu sistema tem que estar predisposto para fazer uma pré-venda, caso um dia seja necessário, está isso lá. E quem faz pré-venda é obrigado a fazer DAV? Não é obrigado a fazer DAV. Não é, ok? Então, o contrário não é verdadeiro, legal? Falando um pouquinho, pessoal, da pré-venda, deixa eu mostrar uma coisa legal que a gente fez aqui para os desenvolvedores. A pré-venda, ele é um item bacana, porque o próprio nome diz, né? Ele é uma pré-venda. Ele é um passinho antes da venda, ok? É um operacional que acontece antes da venda acontecer. Você concorda comigo que quando existe uma pré-venda, ele é diferente de um supermercado, que foi a origem da lei do ECF lá do supermercado? Ele é diferente.
O supermercado, ele tem a descoberta dos itens no caixa, não é isso? Você passa no leitor de código de barra, pic, pic, ele vai descobrindo qual item você comprou. Enquanto está no carrinho e na gôndola, o cara não sabe, o teu sistema não sabe, correto? Ok? É uma venda que a gente chama de concomitante, não é isso? Correto. E antigamente era até palavrão você falar não concomitante. Não podia, tinha que falar baixinho, não concomitante. Hoje não, hoje já tem a previsão para isso, concomitante e não concomitante, ok? A pré-venda, ela seria uma venda não concomitante. Por quê? Porque o teu sistema já está gerando antes, está fazendo um bufferzinho, certo, de itens, ok? Isso vai para o caixa com um número de identificação, alguma coisa que você entrega para o cara lá no caixa se identificar, e quando chega no caixa, concorda comigo que o teu sistema já sabe quais são os itens que você tem que jogar no ECF? Não é isso? Todos acompanharam. O teu sistema já sabe, caramba, quais são os itens que você vai mandar para o ECF. Então, por que eu não posso mandar tudo de uma única vez para o ECF? Ok? Aí você vai falar, não, mas aí você está ferindo a concomitância. Não é. Na verdade, você manda para o ECF, para a tela, para o ECF, para a tela, para o ECF, para a tela, conforme rege. Só que nós desenvolvemos uma tecnologia na impressora fiscal que permite você fazer a mesma coisa, só que numa velocidade muito maior. Ok? Que é essa que o Rafael vai estar mostrando aqui. O Rafael dá o suporte para desenvolvedor. A impressora está na Com1, né? Então, por exemplo, eu tenho ali uma pré-venda de número 50, ok? Posso levantar a impressora um pouquinho, Rafael? Eu tenho uma pré-venda de número 50, legal? Acho que não vai mais do que isso, né? E aí, ele vai fazer aqui a impressão dessa pré-venda, ó. Então, ele vai dar, quando ele pressionar o Enter ali, ó, vai jogar nas telas, pode dar o Enter, Rafael. Pronto, já imprimi 50 itens. Legal? Ou seja, imprimimos um cupom praticamente na velocidade de leitura X. Vai de novo, Rafael, dá o Enter e o Enter. Imprimiu, acabou. Legal? Nós desenvolvemos aí uma tecnologia no cabeçote de impressão, no armazenamento da MFD, homologado pelo fisco no Brasil inteiro, que permite você mandar um cupom de 50 itens ou de 100 itens numa velocidade de 3, 4 segundos. Isso aqui é bacana, porque, por exemplo, uma casa de show onde nós fizemos o teste, 3 da manhã, o que acontece? Todo mundo quer vazar, né? Quer ir embora. E aí o caixa fica, tec, 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 próximo, tec, 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 ok? Nesse teste foi super legal, porque o cara pegava a pré-venda dele, passava no código de barras, mostrava na tela, mandava para a impressora, talvez o cara já tinha um cartão de crédito pré-aprovado e boa. Próximo. Passava a pré-venda, mandava para a impressora, aprovado e boa. Legal? Ou seja, diminuiu a fila. Porque se você está fazendo uma pré-venda, geralmente a pré-venda contém muitos itens, né? E aí você consegue mandar isso para a impressora numa velocidade de leitura X. Essa é uma inovação que nós criamos na impressora da Aruma, pensando no PAF. Legal? Isso é uma coisa bacana que quem desenvolve pode usar. O que muda aqui no meu desenvolvimento? Nada. Porque quando você manda o item, a impressora tem que te devolver, certo? Manda o item, recebe um feedback de ok. Manda o item, recebe feedback de ok. Esse processo de manda item, recebe feedback de ok, ele acontece muito mais rápido no modo pré-venda. De maneira que você mantém o seu processo de concomitância, ou não concomitância por ser uma pré-venda, ok? E consegue imprimir o cupom numa velocidade de leitura X. Essa é uma inovação que nós colocamos na impressora da Aruma, legal? Diga lá, doutor. Boa, essa pergunta é boa, e não combinei contigo, né? A pergunta é boa. Já funciona isso no ACBR? O ACBR é aquele componente que fala com várias impressoras, né? Ok? Essa funcionalidade já está habilitada no ACBR. Nós fizemos um trabalho semana passada com a ACBR, onde nós trouxemos um cara bom de ACBR e ele fez um upgrade no ACBR para trabalhar com a Daruma. De maneira que a nossa ideia é que a impressora Daruma seja a melhor impressora para se trabalhar no ACBR. Tem um vídeo também lá no nosso canal Channel 9, youtube.com/darumadeveloper, onde tem uma entrevista explicando tudo que foi mudado no ACBR com fonte em Delphi para você usar. Legal? Então, todas essas funcionalidades, quem usa aqui a CBR já pode usar. Beleza? Bacana? Diga lá, doutor. Bom, joia. Excelente pergunta. Como é que é o teu nome? Márcio. Ah, claro, Márcio, é. Você é da? Seminet. Mas Seminet software para hotéis, né? Exato. Isso está na impressora, Márcio. Está na impressora. Vocês não foram comprados pela... Não, né? Ah, então tá bom, beleza. Ó, isso só tem na nossa impressora, tá? Ok? Na que vocês foram comprados não tem não, beleza? Só para te dar, desculpa uma notícia aí. Beleza, Márcio? Obrigado pela presença aí, cara. Pré-venda que está no roteiro, que não serve para restaurante, seria o conta cliente, certo, Denis? É esse que você fala, né? É o conta cliente.
Não pode, na hora da emissão do cupom fiscal, você pode utilizar essa funcionalidade para ter velocidade de emissão. A ideia não é essa funcionalidade, mas a tua pergunta é boa, nós criamos essa funcionalidade, não foi para atender um requisito do PAF, foi para dar velocidade na impressão de uma pré-venda que virou cupom. Perfeito? Legal? Na verdade, o que ele está perguntando é se o conta cliente dele, que não é pré-venda, tem como habilitar na impressora como conta cliente para imprimir esses itens todos igual imprime na pré-venda. Ah, perfeito. Se essa conta cliente virar um cupom, é possível. Beleza? Tá? Pessoal, falando um pouquinho sobre a pré-venda, tem uma outra dúvida que chegou para a gente por e-mail, que é a seguinte: o que eu faço com os itens que o cara cancelou na pré-venda? Ok? Eu tenho um buffer de pré-venda, vários itens, e esse item foi cancelado. O que eu faço? Eu posso eliminar esse item da pré-venda, Denilson? Não, você vai ter que registrar esses itens e o seu respectivo cancelamento. Ou seja, o cupom vai ser o espelho da pré-venda. Perfeito. Então, lá no cupom fiscal também tem que sair o item vendido e o cancelamento dele. Perfeito? Correto. Joia. Posso vender itens na hora na impressora fiscal? Posso, né? Pode vender. Perfeitamente. Legal? Alguma dúvida, pessoal, sobre essa questão de pré-venda e DAV, como é que ela é tratada? Pois não. Não. Vamos... A tua dúvida é importante, porque outros podem ter a mesma dúvida. Uhum. Boa, deixa eu só explicar o processo inteiro, que de repente a minha explicação ela foi muito rápida. O cara entrou na loja e comprou os itens, certo? Isso foi para uma pré-venda, que tem um número sequencial, correto? Correto. Legal. Essa pré-venda tem um número sequencial e contém 50 itens, beleza? Aí o cara, durante o processo de pré-venda, que ele está registrando esses itens na pré-venda, ele desistiu do item de número 20, ok? O item 20, ele falou, não, esse item 20 aqui você retira ele. Posso retirá-lo da pré-venda, Denis? Não. Você Não pode posso. marcar ele como cancelado. Isso, deixa uma marquinha do lado, ó. Esse cara foi cancelado. Então a tua pré-venda continua com 50 itens. E o cara continua incluindo itens, 51, 52, substituiu ou cancelou, e você continua incluindo. Quando essa pré-venda virar um cupom fiscal, você vai vender aqueles itens que o cara está levando na pré-venda. Quando chegar naquele item que está marcado de cancelado, você vende ele e cancela no cupom, só o item, e continua vendendo os outros itens da pré-venda, entendeu? Esse é o processo, beleza? Mais alguma dúvida, pessoal, com relação a isso? O cancelamento está previsto nessa tecnologia nova de emissão do cupom fiscal? Está previsto, legal? Quando é que ela faz... como é que funciona essa questão do modo pré-venda que a gente colocou? Todos os comandos de cancelamento, desconto, acréscimo, venda de item, tudo isso permanece intacto como o teu software ele faz hoje. Legal? A gente também tem um vídeo lá no canal explicando isso aí. Pois não? Boa. O orçamento, e aí o Denis vai me ajudar a responder isso. Existe dois itens aí, tá? Existe o cara que faz orçamento pelo DAV e ele é obrigado a ter a pré-venda no software, certo, Denis? A ter a funcionalidade. A ter a funcionalidade, exato. Certo. Então, o cara que faz o orçamento, esse orçamento que é o DAV, ele não necessariamente tem que virar uma pré-venda e depois virar um cupom. Não. É só a pergunta dele direto, acho que a resposta seria: orçamento é sempre DAV. Vai imprimir para o cliente no formato maior que A5. Ok. Esse orçamento, ele pode virar cupom direto, bem como tem estabelecimentos que podem fazer com que ele vire pré-venda e a pré-venda vire cupom. E aí no cupom vai aparecer o MD5, o número do DAV e o número da pré-venda. Mas o cara que faz orçamento hoje, ele não é obrigado a ter o processo de pré-venda no sistema dele, né? Ou seja, um DAV não tem que virar uma pré-venda para depois virar um cupom. Eu posso pegar um DAV e transformar ele direto em cupom, né? Direto. Bacana, né? Legal. Ou seja, isso que eu comentei com o nosso amigo aqui agora sobre a pré-venda, né, de cancelar e tal, eu posso fazer a mesma coisa no orçamento, no DAV, né? Posso, Denilson? Oi? Posso fazer a mesma coisa com o DAV, colocar e tirar itens? Como eu faço na pré-venda? Tirar não, você pode cancelar também. Tirar, marcar como cancelado, né? Isso, marcar como cancelado. Vai imprimir o cancelado. Na verdade, o que está no cupom vai ser o espelho que está na pré-venda. Tem que ser reflexo, né? Só uma informação importante aqui, a Cristina também falou que o contrário, ou seja, o DAV pode virar tanto pré-venda, quanto a pré-venda virar um DAV. Só ressaltando essa informação. Bacana, importante essa observação. Diga lá, doutor. Segura aí, pessoal, diga lá.
Tirar, cancelar, né? Isso. Marcar como cancelado, né? Não. Não, mas já é um DAV. Já recebeu um número de DAV, entendeu? Se você está fazendo algum controle em base de dados desses itens, já é um DAV. Tem que ser um DAV. Se esse item já está registrado em base de dados, ele só pode ser cancelado, ele não pode ser excluído. E aí você imprimiu, você não pode nem incluir mais itens e nem reimprimir. Se ele já recebeu um número, ele já é um DAV, né? Se ele já tem algum controle desses itens em base de dados, ele já tem que ser um DAV. Porque senão aí você vai estar fazendo um controle não concomitante, que é paralelo, não é DAV, nem para venda, nem nenhuma outra questão que está especificada no roteiro, entendeu? Diga lá, doutor. Tem mais duas aqui, diga lá. Tá, a 4 era não fiscal, né? A 4... Quando ele fala não fiscal, é mini impressorinha? Não. Não, mini impressora não pode, esquece ela, fora. Imprimir no DAV na mini impressorinha não fiscal, da Daruma, é DR700? Mas tem que ser a nossa, é essa? Não pode. Não pode. Certo, Denis? Não pode. Não pode. Ele pode imprimir maior que a 5 na não fiscal, em alguns estados, porque tem outros que não só imprimem no ECF, como relatório gerencial. Resumindo, ele tem duas maneiras de impressão. Ele pode imprimir em ECF, como relatório gerencial, e maior que a 5 em impressora não fiscal, desde que não se assemelhe a um cupom fiscal. Pelo tamanho e tal, né? E depende também da unidade federativa, certo, Denis? Da unidade federada. Por exemplo, Espírito Santo e Santa Catarina só aceitam o DAV impresso em ECF. Em ECF, exato. No Rio de Janeiro, como é que está isso? Você sabe? Tá, os dois... Os dois pode, né? Pode ser de até a 5 ou no ECF, no relatório gerencial com nome próprio. Diga lá, doutor. Qual? A bobina dele é de tamanho... Não, mas aí tem que ser de... Menor que a 5. Menor que a 5. A 5 é a metade de uma folha A4 normal. Uma folha A4. Chega nesse tamanho? Então pode. Se for no layout especificado no ato COTEP. Eu tenho que voltar com esse histórico ou não? Não. Aí é que tá. Se você já está fazendo esse controle em base de dados, você tem como recuperar essas informações. Se você não está fazendo esse controle em base de dados, é apenas em tela, para ver, de repente, o total que vai dar, você não tem nenhum registro disso em base de dados, portanto, não é nenhum DAV, não é nenhuma pré-venda. Se ele já for um orçamento, um DAV, tem sim. Ou seja, já tem um número, já tem os seus itens. E está sendo quando armazenado. você buscar esse número, de repente caiu energia, você quer buscar essas informações, realmente não tem obrigatoriedade. Aliás, não pode trazer esses itens anteriormente registrados. Então, a diferença, Denis, só para gravar bem para todo mundo aqui, para não causar a confusão. Você percebeu que a linha é muito tênue, né? É muito fina, né? Então, se isso está em tela, não ganhou um número, não está sendo armazenado e não pode ser recuperado, não é DAV. Não é DAV. Certo? Resumindo, você não salvou essa informação, não criou um controle paralelo disso, está só em tela, ótimo, não é DAV, não é pré-venda, a princípio não é nada, entendeu? É simplesmente uma tela de consulta de produtos ainda. Bacana. Diga lá, doutor. Fica sempre aberto. Sempre aberto. Eles revogaram o DAV com status de cancelado. Agora você tem DAV com dois status. DAV que virou cupom e o DAV que ficou em aberto. Mas você deixa muito DAV aberto, não? Não, né? Não deixa não, né? Tá bom. Bacana. Diga lá, doutor. Chega aí já. Diga.
Um DAV numa folha já pré-impressa, né? Certo. Com o logo do cara, bonitinho e tal. Aham. Patrocinando e tal, beleza. Desde que ele não modifique o layout especificado no anexo 2 do ato COTEP, ele pode colocar qualquer imagem lá a mais, Exato. entendeu? Existe um cabeçalho especificado e um rodapé especificado. Esse cabeçalho e rodapé, quando você for para imprimir, você inclui esse cabeçalho e esse rodapé. E coloca os logos de quem está patrocinando, ou alguma outra informação que você queira, mas aquele cabeçalho, aquele rodapé que a legislação especifica, ele tem que estar lá intacto, beleza? Tá? Exato. Tinha uma pergunta ali, diga lá. Então, eu notei um pouquinho de raiva ainda na sua voz, mas é um pouquinho. Não, é verdade. Veja, você tem razão, isso aí acontece mesmo. Mas assim, o PAF, com as exigências que tem, aquele tecladinho pequenininho, que não tem tanto processamento assim, não consegue sobreviver, você tem que adequá-lo ao PAF, como aconteceu no caso da registradora, que não consegue sobreviver ao PAF e tal. Isso é uma evolução natural e às vezes dolorida, né? Acontece isso aí sim. Existem algumas saídas que estão acontecendo, como essa que eu apresentei aqui, um microterminal rodando no Windows, onde você consegue fazer um sistema em microterminal atendendo tudo que o PAF pede, porque afinal de contas ele tem memória, ele tem display, ele tem monitor, vários fabricantes já têm uma solução assim. É um pouco mais caro? Realmente você acaba tendo que subir um pouco o nível do hardware, né, para poder atender a questão do PAF. Mas ele comentou ali uma coisa importante, que são os atos COTEPs da vida, que tem que ser gerado e tal. Outra dúvida que apareceu é o seguinte: quais são os arquivos que eu posso gerar usando a impressora? Ok? Usando a impressora, de preferência da Aruma. Usando a DLL, que a gente tem para o cara poder extrair os dados da MFD e a DLL entregar para você já o layout prontinho, já assinado e tudo. Ok? Quais são? Porque muita gente estava usando a DLL nossa para gerar arquivos direto da MFD, MF, por data, redução e tal. E alguns testes, quando você pede para gerar o arquivo, Denilson, por força de lei, você tem que desligar, né, para ver se o cara está pegando do banco de dados. Da base de dados. Aí o cara chegava lá, ia fazer o teste, ligava, pronto. Era não conforme, porque ele esperava que a impressora estivesse ligada para extrair os dados da MFD e gerar o layout. Ok? Então, a minha pergunta para o Denilson, lá no vídeo que nós gravamos também ficou muito claro, é o seguinte: Denilson, quais são os arquivos que as software houses que estão aqui presentes podem gerar extraindo os dados da impressora na hora? Começando também por relatórios gerenciais impressos. Perfeito. Então, leitura X, a LMFC impressa por data e por redução. LMFC é leitura da memória fiscal completa ou simplificada, que é impresso na bobina. Okay? Isso, e pode ser arquivo também. Todas essas podem utilizar a DLL. Espelho da MFD e arquivo da MFD. E todos os relatórios de relatório gerencial que for mandado comando para a impressora. Exemplo, meio de pagamento, identificação do PAF, parâmetros de configuração, DAVs emitidos em relatório gerencial, todos esses, mesas abertas, transferência entre mesas, conferência, o relatório de encerrantes, obrigatório depois de toda leitura X, se eu não me engano, o manifesto fiscal de viagem também é um relatório gerencial. Todos esses que depender de algum comando na SCF, pode ser gerado. Agora, aqueles arquivos como vendas do período, que é o arquivo no layout do Sinteg, outro arquivo no layout do SPED, movimento para CF, tabela de produtos, estoque, tabela de stack de produção, o arquivo de encerrantes, eles têm que ser gerado pela base de dados. Todos esses a gente vai desligar o ICF para gerar essas informações. Então, se integra, SPED, esses caras que a gente tem essa funcionalidade na DLL, na hora de gerar para entregar ou para mostrar que está gerando, você não pode usar DLL, isso tem que ser direto do banco de dados. Ok? Esses dados têm que ser extraídos do seu banco. Ok? Porém, nada impede, ok, de no final de cada dia, você extrair esses dados da MFD, usando a DLL do fabricante e jogar isso para o seu banco de dados. Perfeito? Nada impede. Legal? Nada impede. Certo, Denis? Correto. De repente, no momento que você vai enviar o comando de redução Z, que você já vai ter que ir na impressora buscar essas informações que a redução Z vai te retornar, você já pode pegar essas informações e gravar na sua base local. Exato. Esse aqui é um exemplo de geração de relatório. Tudo isso aqui a gente criou para a Software House para você poder gerar relatórios.
direto da MF ou da MFD. Então, você pode gerar lá o da MF ou da MFD, ou o TDM, que são todas as memórias, inclui a memória de trabalho da impressorinha. Então, eu posso gerar nota fiscal paulista, nota fiscal paulista, todas as memórias, Sintegra, SPED, EAD, esses caras já virem assinados. Ok? Esses caras já podem vir assinados já. Então, o que acontece? Tanto o Sintegra como o SPED, outros relatórios mais difíceis de você fazer, claro que SPED, nenhum fabricante consegue fazer o SPED completo para você, porque o SPED também tem entradas e saídas de notas fiscais manuais que você tem que fazer também quando o PDV não funciona. Esses arquivos você pode fazer no final da redução Z e jogar para o banco de dados. E aí, quando o certificador pedir para você gerar, você vai no banco de dados, pega os dados, formata e mostra que gerou do banco de dados. Ok? Então, isso aí é totalmente possível. Não é que está proibido usar a DLL para gerar arquivos. Está, sim, para gerar na hora, que você tem que entregar por obrigatoriedade. Isso tem que ser do banco de dados. Ok? Tinha uma mão levantada aqui, diga lá. Uhum. Bacana. Essa pergunta aqui dele, como é que é o seu nome? Maurício está perguntando sobre o SAT, okay? Que é o SAT ECF, que é um modemzinho que vai substituir a impressora fiscal ou qualquer outro mecanismo controlador fiscal, inclusive o próprio PAF também, com uma conexão direta para o fisco. O SAT, ele ainda até onde nós, fabricantes, sabemos, não está sendo testado totalmente em campo. Nós fizemos um teste, conforme você falou, no interior de São Paulo, com GPRS, com chip do celular, a coisa andou, mas não andou tão bem assim. Existe uma previsão de se fazer os testes com esse modemzinho banda larga, ok? Para que não haja queda de conexão ou área de sombra como o GPRS tem. O fisco já sinalizou que está em desenvolvimento, junto com uma universidade, preparando o protótipo para testar. Depois ele vai ser entregue para os fabricantes produzirem em larga escala e poder utilizar, legal? Nesse âmbito, nesse cenário novo, que a gente acha que vai demorar um pouco ainda para amadurecer a tecnologia, e até porque tem que cair a lei do ECF, que é nacional, existe todo um trabalho a ser feito ainda, mas eu acho que é um caminho que vai acontecer, é natural isso aí. Nesse cenário novo, não tem o ECF, não tem o PAF também, o próprio fisco deixou isso claro lá na audiência pública em São Paulo. A ideia é reduzir também as obrigações acessórias, até porque o dado já vai estar direto no servidor do fisco. Talvez não precisa gerar SPED, se integra no PDV, já está lá o dado, né, ok? Mas esse é um projeto, ainda é um projeto, ok? Está acontecendo, os fabricantes estão enganjados nisso, muda o mercado para todo mundo que está aqui na sala, não só software house, como fabricante, assistência técnica, o mercado muda para todo mundo, ok? E é um item que, assim, no momento certo, a gente vai anunciar para as software house as ferramentas que a gente está entregando para poder fazer a integração, legal? Podem ficar tranquilo. Oi? Então, se eu falar para você que está... se eu falar para você que está avançado, eu vou estar mentindo, mas se eu falar para você que não está avançado, vão achar que eu estou querendo ir contra o projeto. Não é essa a ideia. Sinceramente, nós já houve a promessa de nos entregar alguns modelos para testar, não aconteceu, estamos esperando, entendeu? Para a coisa acontecer. Existe todo um trâmite político que ainda tem que acontecer, cai a lei do ECF e tal, mas eu acho que é um caminho sem volta, você precisa ter algum meio eletrônico. Nota fiscal ela foi assim, né? Ela apareceu assim, né? O cupom fiscal eletrônico, imagino eu que vai pelo mesmo caminho também. Não sei, querendo ou não, eu não sei, porque São Paulo, ela está dentro de uma unidade federada que também segue uma lei nacional de obrigação do ECF. Quem quiser dar uma olhada nas perguntas e respostas que o fisco colocou lá no site dele, entra no nosso Twitter, ok? twitter.com/darumadeveloper e dá um find, busca lá pela palavra Cefaz. Tem perguntas e respostas onde o fisco ele fala assim: devo parar de usar o ECF? Não, o ECF é uma lei nacional, obrigatória em todo o território, blá, 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 sabe? Então, existem algumas barreiras que ainda precisam ser tratadas e vencidas. São vencíveis? São, lógico, né? Como toda barreira tecnológica, a gente consegue sobrepor elas. Mas a gente ainda acha que vai demorar um pouco ainda, não é uma coisa para imediato, para já, sair plugando e usando. Tem que ser feito teste, estabelecer protocolo, e nesse processo, eu posso falar pela Daruma, a Daruma está enganjada nisso, fizemos os testes, convidamos o software house para testar, temos um plano de portabilidade dos sistemas desenvolvidos para esse modem, okay, que no momento certo a gente vai divulgar, a gente está engajado nisso e a comunidade não vai ficar desamparada não, pode ficar tranquilo, tá bom? Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal, sobre PAF, ECF? Legal. Boa. TEF e PAF. Eu sou obrigado a estar homologado TEF para homologar PAF? Essa é uma pergunta que também pintou no nosso e-mail, quando nós rodamos o e-mail. Sou obrigado a ter o TEF homologado, certificado, com carimbo de ok,
para eu fazer a homologação de PAF? Sim ou não, Denison? Não, a princípio não. A gente vai verificar na homologação só as funcionalidades. Perfeito. Não é necessário a apresentação no órgão técnico desses certificados. É lógico que algumas secretarias de Fazenda exigem da software house, no momento do credenciamento, alguns certificados. Exato. Algumas secretarias falam, você só pode instalar o programa se no site tiver lá o seu nome como um cara que está homologado o TEF. Perfeito? Perfeitamente. Mas, se fosse responder de forma seca, é não, certo? Mas incentiva-se que primeiro você homologue o TEF, faça toda a mexida que tiver que fazer no TEF, aí depois você mexe no PAF e vai e homologa o PAF, você já vê com os dois módulos tranquilos. Né? Correto. Legal? Nós temos lá uma estrutura, pessoal, na Daruma de TFP. Quem tiver interessado, a gente pode dar todo o suporte para isso. Diga lá. Tá. A questão do TEF. Você tem que ter só a funcionalidade. O que é a funcionalidade? Esclarecendo. Faz o cupom e faz um vinculado, certo? Faz a comunicação com a administradora, emite o CCD, comprovante de crédito e débito. Exato. Verifica se pode dar troco no CCD, não pode. Não pode. E verifica se emite ele para outras finalidades, também não pode. Também não a pode, não só ser pra TEF. comunicando a administradora. Quando o Denison fala comunicando com o administrador, é comunicando com o GP, né, que todo mundo conhece aqui. Porque o GP a gente sabe que ele tem lá toda a troca de TXT e tal, e ele faz a comunicação com a administradora, seja por TFP ou então por TF de escada, ok? Tem GP para os dois também, legal? Então você fala com o GP, manda o arquivinho, ele fala com a administradora, te responde, você pega, joga no vinculado, esse é o teste que é feito, certo? Correto. Essa é a obrigação que o teste requer, tá bom? Mas ele não vai fazer todos os testes de ITF. Desliga no meio, né? Vira a impressora ao contrário, isso ele não faz. Oi? Tira o papel, exato. Perfeito. Alguma pergunta sobre o TEF, pessoal? Mais? Esclareceu a sua dúvida sobre o TEF? Tranquilo? Mais alguma pergunta sobre o TEF? Eu tenho. Se eu homologuei PAF e depois eu vou adicionar um módulo de TEF, é uma outra pergunta que apareceu. Sou obrigado a remologar? Depende, você pode entrar com alteração de versão na Secretaria de Fazenda, ela que vai autorizar ou não, depende dentro daquele prazo de 1 ano também, da validade do laudo. Perfeito. E sobre a validade do laudo? Sobre a validade do laudo, ok? Depois de 1 ano, o laudo expira, ele morre e eu tenho que remologar? Depende. Aí é por unidade federada também. Tem Certo. alguns estados que são criteriosos com relação a 1 ano. Passou 1 ano, você já não consegue mais lacrar novos ECFs com aquele laudo que você tem. O Rio de Janeiro é assim? Não, né? Então o laudo está lá, continua vivo e tal, por enquanto, até que o PAF tenha uma data exata para poder entrar, isso? Perfeito. Aí eu imagino que quando o PAF entrar com uma data exata, Cristina, aí vai ter esse período de 1 ano, né? Imagino Não, eu. ele tem o período de 1 ano, Certo. mas não tem o critério rígido de controle, passou 1 ano, eu não Tá aceito ou eu vou comunicar. Não tem essa verificação ainda. Pode ser que passe a ter, né? Sim, é que eles estão fazendo algumas mexidas no site, vão trabalhar em cima do portal, Bacana. e o grupo está estudando essas questões, mas não existe aqui Tá. verificar isso. Bacana. Então, Mas sugiro que não deixem passar de 1 ano. exatamente, eu ia falar exatamente isso. Quem está com atestado no soro já, recebendo soro, então já corre para fazer a homologação. É importante, né? Diga lá, doutor. Tinha uma pergunta ali também, diga lá. Diga. O nome do sistema e o MD5 aparecer no ECF. Exato. Você quer explicar um pouco do MD5 no cupom fiscal? Você fala que ter uma autenticação entre o sistema de automação e o ECF. O ECF fala, ok, você realmente é o programinha que está homologado. Isso hoje não tem. Exato. Eu tenho uma outra pergunta sobre a checagem de sistema, mas essa autenticação, software, a impressora fala, você já está autenticado aqui, isso não tem não, tá? Realmente tinha uma ideia dessa, de ter uma assinatura trocada e tal, mas isso hoje não tem não. O que tem hoje, que eu queria... Não. O que tem hoje que eu queria que o Denis explicasse é a questão do MD5 no cupom. Na verdade, essa questão de verificação também, tanto por parte da Secretaria com o software, de repente é apenas um código, mas não tem como realmente validar essa informação. Então, o que é válido a princípio no cupom é o MD5, 2 pontos, e aquele código de 32 caracteres que simboliza a sua lista de executáveis e DLLs que executam funcionalidades ou rotinas descritas no ato COTEP.
Ou seja, todo esse processo tem que ser gerado toda vez que o seu PDV ele inicializa, ou seja, a cada inicialização dele, ele vai ter que gerar um arquivo TXT no layout do anexo 10, que é o N1, N2, N3 e o N9, contendo todo o layout conforme já está no anexo 10. E esse layout ele vai ter também informações como dados da empresa desenvolvedora, dados do dados do software, como o número do laudo, versão, nome comercial, entre outras informações, e com base nesse arquivo TXT, ele vai tirar o MD5 desse arquivo e colocar criptografado dentro do arquivo do GT e do número de série. Então, o arquivo criptografado contém 3 colunas, né? Uma coluna com os números de séries, criptografados autorizados, os GTs, correto? Correto. E também o MD5. O MD5 da lista de arquivos executáveis que realizam as funcionalidades do seu roteiro. A Cristina queria dar um comentário sobre isso, né? Fazer um comentário sobre isso. Bom, aqui no Rio de Janeiro, se vocês entrarem na lista disponível no site da Secretaria, vocês vão verificar que há algum tempo não tem mais um MD5 disponível. O CEPROSD pediu para tirar o MD5 porque tinha software house usando MD5 de outra. E fizemos já uma segunda solicitação há algum tempo de que, ao pedir autorização do PF, do SF, ou comunicar, né, alguma alteração, ou contribuinte, ou seu contador, a software house tem que dar o ok, para garantir que aquele cliente, o PAF que está lá é dela. Senão, a Cefaz não libera. Tá? Esse é um pedido que já está. Bacana. Pessoal, sobre o GT e o número de série, uma outra pergunta que fizeram para a gente, né? GT, raios, quando é que eu tenho que controlá-lo, né? O GT e o número de série. A cada item, item a item, porque o PDV está lento, né? E tal, eu tenho que fazer na abertura do cupom, no fechamento dele. Quando é que eu tenho que controlar, pegar, verificar se o GT está batendo, verificar se o número de série está batendo? É item a item, é na abertura, é no final? Quando é que eu tenho que fazer isso, Denis? Tá, em 2 momentos. Um primeiro momento é quando você entra na tela de vendas, no PDV. Você tem que fazer uma verificação do número de série e do GT. E o outro momento é quando você manda o comando para a abertura do cupom fiscal. Você verifica o número de série e o GT. Pegaram essa dica do entrar na tela de vendas? Ok? Então, entrou na tela de vendas, verifica se bate. Legal? Abriu o cupom, você verifica também. Depois, item a item, você não precisa verificar, certo? Então, aquilo de cada item, pega o GT, pega o número de série, pega o GT, pega o número de série, não precisa. Legal? E se o sistema cair no meio, aí vai estar desincronizado. Para queda de sistema, o PAF também tem o seu roteiro e a sua previsão. Legal? Quando o sistema volta, você pode cancelar o cupom inteiro ou continuar daquele item em diante. Vou recuperar. Certo? E se houver uma desincronia entre o GT e o número de série, um deles, com relação a que o PDV já guardou, o PAF também tem previsto para isso um teste lá que você pode verificar os dados da última Z, recuperar o GT. Então, tem uma série de procedimentos, caso haja inconsistência, o PDV caia, ok? Eu estou comentando isso porque muitas software houses, elas falavam assim, não, eu verifico item a item, porque se cair o PDV, eu estou resguardado. Não precisa, senão você vai ter queda de performance no PDV, legal? Tem uma pergunta aqui, ó, rapidinho, diga lá. Só a nossa, né? Tá bom. Certo. Você teria que fazer essa comunicação desse novo MD5 que você está imprimindo no cupom fiscal ao fisco, a princípio. Sim? Só a nossa, perfeito. Aí eu cheguei lá no outro cliente e o outro cliente usa daquele outro fabricante. Eu gerei um MD5 lá que ficou registrado quando eu homologuei. Como é que eu vou fazer? Vou ter que botar a DLL da Daruma junto com a DLL do outro fabricante? Todas as DLLs. Perfeito. Mesmo independente se ele utilizar ou não aquele modelo e marca de CF. O pacote de DLLs tem que estar junto. DLL das impressoras, outras marcas de impressora fiscal, DLL de balança, DLL de talvez de um leitor de código barra celular que você usa, tem que estar tudo junto lá. Só explicando o porquê disso está tudo junto, porque se não tivesse, você teria um MD5 para cada marca e modelo de CF diferente no seu contribuinte. Ou seja, ficaria muito difícil de fazer essa verificação. Seria pior ainda, né? Seria um cenário pior. Pessoal, sobre a questão de DLL, qual é a dica que a gente dá para a software house? A Daruma sempre está lançando a versão de DLL, sempre. Ok? Essa funcionalidade me quebrou o joelho, mas a gente está sempre lançando versão de DLL nova. Seja para correção de um bug, para uma funcionalidade, ok? A dica que a gente dá para a software house é, cara, você usou a impressora Daruma, usou Daruma Framework DLL para fazer a homologação,
congela aquela versão e faz deploy com ela. Okay? Se a gente lançar uma versão nova com outra funcionalidade, não precisa atualizar, continua usando ela. Exato, mas aí, o que acontece? Por isso que nós, há 2 anos, estamos incentivando o uso da Daruma Framework DLL, por quê? E a tua pergunta é boa, isso acontece mesmo. Por quê? Porque essa DLL, ela é full compatível para toda a linha térmica, entendeu? E como a gente está preservando um set de comandos, desde a FS 600 1.5 até a Mach 3, que é o que vai ser lançado ainda, o set de comandos é igual. Então, você corre um risco bom daquela DLL que você congelou rodar em todas as máquinas. Legal? Por isso que a gente está incentivando, congela aquela versão de DLL. E não precisa ficar verificando o modelo. É FS 700? É Mach 1? Ok? Você pega o número de série e guarda para você não ficar travando por modelo, senão você vai ter que mexer no software para poder adequar o modelo também. Legal? Então, congela aquela versão de DLL para não ter esse problema de ter que gerar MD5 a cada DLL que a gente lança. Ok? Aí, quando você for rehomologar, você vê, opa, tem uma DLL nova? Deixa eu baixar ela e passar a utilizá-la. Tá bom? Tinha uma pergunta, né? Claro. Até pode, mas não simbolizando uma análise funcional, e sim uma pré-análise para você fazer o levantamento de quais requisitos você vai ter que voltar para a sua empresa e corrigi-los. Mas na análise funcional mesmo, para emissão do laudo, tem que começar no teste 1 e até o último teste do AtoCOTEP. Não tem jeito. Pessoal, eu queria passar a palavra para o Alexandre. O Alexandre da Polimig, um parceiro nosso também aí nessa parte de TEF, a gente tem tirado muita dúvida com a Polimig, é um dos órgãos que a gente mais se aproximou, não tem nenhuma parceria comercial com a Polimig, na verdade é o que mais tem dado feedback para a gente, por isso que a gente se aproxima, ok? Temos parceria com outros órgãos credenciados também, tá, do Brasil inteiro, na verdade nós fizemos até eventos em outros estados com outros órgãos credenciados, mas realmente a Polimig tem dado um feedback muito bom para a gente em dúvidas e trabalho em conjunto, em divulgação, em ajudar a software house, por isso que a gente tem essa parceria, a gente sempre procura fazer essa dobradinha com quem está sempre à disposição para auxiliar o desenvolvedor. Apenas isso, tá? Não tem nenhuma parceria comercial aqui. Tá? E o Alexandre vai dar uma palavrinha para vocês também. Por favor, Alexandre. Gente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Como o Claudemir me apresentou, meu nome é Alexandre, eu trabalho como coordenador do órgão técnico das 4 unidades da Polimig hoje no Brasil. E, como ele mencionou, nós temos uma parceria, né, com a Daruma, nesses eventos que a DN Automação promove. Queria agradecer aqui, inclusive, a colaboração, né, na divulgação do nosso trabalho. É sempre bom estar presente com vocês, que são desenvolvedores, representam empresas de automação comercial, porque, para nós, o importante é cumprirmos os requisitos do roteiro, mas, ao mesmo tempo, também tentar esclarecer para vocês as dúvidas. E eu até fiquei surpreso quando eu vi os vídeos que foram feitos agora na última quinta e sexta-feira, porque se a Rede Globo vê, eu acho que o William Bonner está correndo um sério risco, viu, Cleber? Contrato Denison, né? No nosso canal você pode ver os vídeos que a gente gravou, tem dúvidas boas ali, né? Ficou legal. Muito bom, realmente. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar no Twitter da Daruma, no site da Daruma, vocês vão poder ver que realmente são vídeos explicativos. A gente tem realmente a intenção de ajudar vocês a tirarem as dúvidas dentro da própria empresa, né? A ideia é basicamente essa. E agradecer também ao Ismael, né? Eu acho que ele não está aqui agora no momento, mas também pelo convite de participar aqui com vocês. E o Rio de Janeiro foi a nossa terceira filial a ser aberta pela Polimig. E é um prazer muito grande, inclusive também não posso deixar de agradecer também a parceria com a Cristina do CEPROG. Vem cá, Cristina. A Cristina, ela é representante do CEPROG e realmente tem sido também uma parceira lá conosco no trabalho. E a gente sempre tem ido ao CEPROG para tirar dúvidas dos associados, né? E, enfim. Eu só queria ressaltar uma coisa. Na verdade, a gente sempre ouve falar
que as empresas se preocupam sempre em cumprir prazos, né? Vamos dizer, a legislação estabeleceu que o dia 15 de outubro vai ser o prazo máximo para você fazer a homologação. E a gente percebe que as empresas, de uma maneira geral, deixam sempre para a última hora. E hoje, pela experiência que nós adquirimos ao longo desses quase 6 anos, porque nós começamos em 2006 em Minas Gerais, a gente percebe que as empresas que deixam para a última hora, elas acabam ficando à mercê da concorrência. Por quê? Porque a empresa que ela desenvolve o seu PAF, SEF, que ela consegue fazer a sua certificação, ela acaba conseguindo mais clientes a partir do momento que a legislação ela assusta ao comércio de uma maneira geral. Porque a partir do momento que corre-se o risco de uma autuação, aqui no Rio de Janeiro, me parece que ainda está sendo, né, é um processo de maturação ainda do PAF-SEF, mas em Minas, por exemplo, onde nós temos a matriz, recentemente, quem trabalha com postos de revenda de combustíveis aqui, deve ter passado por situações atípicas, porque diante de uma nova versão, mesmo quem estava dentro do prazo de 1 ano, foi autuado em campo. Por quê? Porque tinha o seu laudo ainda vigente, porém, havia já uma nova versão em vigor no estado de Minas Gerais, e Minas fez um projeto, né, de estar colocando fiscais em campo, e realmente muitas empresas foram penalizadas. Então, a gente ouve falar também o seguinte, eu vou aguardar a versão 1.09, eu vou aguardar a versão 1. Não sei o quê. Claro que, se existem novos roteiros a serem lançados, às vezes o trabalho, né, ele pode ser minimizado quando você foca numa versão em específico. Só que você ficar esperando a versão sair, muitas vezes, gera para você um número maior de testes a serem feitos, além do que você corre o risco, muitas vezes, de ser penalizado caso haja uma fiscalização. Não vou dizer que seja hoje o caso específico do Rio de Janeiro, mas pela nossa vivência em outros estados, eu queria só ressaltar isso, porque muitas vezes as empresas deixam para a última hora e isso muitas vezes não é bom. Né? Bacana, Alexandre. Muito obrigado mais uma vez. Valeu. Obrigado. Denison, vamos falar então um speech aqui sobre as principais mudanças para 108, e aí, seguindo a linha do Alexandre, quanto antes vocês puderem já entrar para fazer a homologação, é melhor que já tire isso de cima já, né? essa responsabilidade aí. Muitas coisas aqui já foram ditas, ok? Esse PPT está no nosso site também, tem um banner passando lá, PAF, você vai baixar um zip grandão, lá dentro está o PPT, falando dessas mudanças para 108. Vamos lá, Denison. Na verdade, aqui a gente vai começar explicando sobre alguns erros mais constantes durante o processo de homologação, que tem impactado aí em algum tempo de desenvolvimento por parte das empresas. Então, para evitar esse tempo, a gente está levando para vocês, né, essa informação, para que vocês façam da maneira mais adequada possível. O primeiro deles, na verdade, são as mensagens retornadas pelo próprio ECF e também pelo próprio PDV. Algumas mensagens são comandos específicos que a impressora irá te retornar. Você tem que retornar essas mensagens em tela, conforme o teste executado. Exemplo, igual está no PPT, fim de papel, ou seja, se acabar o papel, a impressora deve te retornar essa mensagem, você retornar essa mensagem em tela. E também tem casos em que é o próprio PDV que retorna a mensagem. Exemplo da comparação entre o número de fabricação do arquivo auxiliar criptografado com o número de fabricação do ECF. Caso haja inconsistência, então o software, o PAF-SEF, deve retornar inconsistência de número de série dentro do arquivo auxiliar criptografado. Então, com relação a essas mensagens, o software deve retornar realmente a informação, né, a mensagem na qual ele está executando o respectivo teste. Então, se acontecer assim, o ECF acabou o papel, e você vendeu, você não pode colocar assim, erro na venda. Tem que colocar ECF sem papel. Se o ECF, sei lá, por algum motivo de alíquota não foi programado, você vendeu na alíquota errada. A alíquota não programada. E assim vai. Então, a mensagem tem que ser exata, ok? Não pode sair erro genérico, erro geral, problema no PDV, ligue para o fabricante, pelo amor de Deus, isso não. Então, vocês têm que colocar a mensagem exata lá, ok? Para facilitar isso, pessoal, o que nós fizemos? Você tem uma função na DLL, porque a DLL e a impressora te devolve código, né? 61, 48, 23, são códigos de erros, ok? Você pega esse código de erro, passa para a DLL e passa uma variável junto com esse código de erro. A DLL vai escrever nessa variável a mensagem desse código de erro.
Aí você pega essa mensagem e mostra em tela. Perfeito? Vai ser a mensagem exata daquele código. Então, você não precisa ficar fazendo if, select case, switch case, né? Para você criar as mensagens. Essa mensagem aqui que eu posso colocar, ok? Então, a string com a mensagem de erro, a DLL devolve para você. Você pode utilizá-la. Legal? Só uma outra coisinha aí antes, sobre o menu fiscal. O menu fiscal, ele tem que estar disponível, né, em todas as telas do programa e não pode ter nenhuma restrição de usuário, nem restrição de acesso a essa tela, com senha ou login. O menu fiscal, ele tem que sempre estar disponível no PAF-SCF, independente do status. Ou seja, vamos imaginar, vamos fazer um pequeno teste aqui, nós iremos alterar a data do computador para 2 horas a mais da data da impressora. Quando entra no PDV, provavelmente ele vai divergir da hora do computador e da hora da impressora. Então, nesse momento, que ele vai provavelmente travar a tela de vendas, ou vai acertar a hora, aí vai de cada PDV, na verdade, ele vai ter que registrar a hora da impressora. Se esse software travar e esperar comando do usuário para consertar a hora, ele tem que disponibilizar menu fiscal e não pode fechar. Ou seja, vamos supor que você liga o seu PDV com a impressora desligada. Então, ele tem que abrir e vai ter que possibilitar as opções no menu fiscal que não dependem da ECF, assim como movimento para ECF, vendas do período e outras funcionalidades que não dependem da ECF. Outra questão importante também é a questão do prazo de validade. Alguns softwares têm prazo de validade, ou seja, faz um contrato com o cliente, passado esse contrato, o programa nem abre. Então, ele não pode fazer isso. Ele tem que permitir abrir e possibilitar acessar as informações do menu fiscal. Então, se você trava a tela do computador por alguma questão de segurança, o menu fiscal tem que estar disponibilizado. Tem que estar disponível, certo? perfeitamente. E na tela de venda, Denis, eu estou vendendo um item lá, estou escaneando um item, tem que estar o menu fiscal lá disponibilizado? Ele tem que estar aparecendo? Tem 2 situações. Tem a situação em que você entra na tela de venda e o documento fiscal ainda não está aberto, ou seja, nesse momento o menu fiscal vai estar disponível, e tem a situação em que você está na tela de vendas e o cupom fiscal já está registrando o 4º item. Então, nesse momento, em todas as telas que tiver alguma emissão de documento fiscal, o menu fiscal não poderá estar disponível. Até mesmo porque não tem porque um cupom está aberto, você queria tirar uma leitura X ou fazer qualquer leitura na própria impressora. Então, não faz sentido uma tela de venda vendendo um item eu ter lá menu fiscal, né? Não, aí pode até ter, mas está desabilitado ou, ao clicar na opção, apresentar alguma mensagem que não está possibilitado a emitir aquele documento. No período de venda, alguma coisa assim. Correto. Bacana. Próximo. Outra questão também sobre um erro mais constante é sobre a opção vendas do período. Essa opção vendas do período nada mais é do que a geração de 2 arquivos. Um arquivo no layout do ato COTEP 0908, que é o SPED, e outro arquivo no layout do convênio 5795, que é o Sintegra. Todos esses 2 arquivos eles têm que ser gerados pela base de dados e agora vão ser validados utilizando seus respectivos validadores disponíveis nos sites da própria Receita Federal, ou do Sintegra, ou do EFD, que é o SPED. Então, ou seja, as empresas já podem se antecipar com relação a isso, baixando esses validadores e fazendo esse teste na sua própria empresa. Isso aqui é importante. Antes era no olho, né? Gerava o arquivo, abria, está todos os registros aqui, beleza. Agora não, agora vai gerar o arquivo, vai abrir, vai jogar no validador, o validador não pode dar erro, ok? E aí você aprova naquele teste. Certo? Correto. Bacana, Denis. Próximo. Mensagem de erro, você já falou, né? Já falei. Isso que já foi. Pré-venda. Tá. O requisito de pré-venda, esse requisito ele foi criado devido a ter apenas no final do roteiro uma pergunta e resposta dizendo que a pré-venda não poderia ser excluído itens nem editado. Mas era uma pergunta e resposta no final do roteiro. E às vezes as empresas desenvolvedoras liam somente o ato COTEP e não encontravam, né, aquela pergunta por estar no próprio roteiro ao final. Eles colocaram isso como um requisito do PAF-SCF para, no momento da leitura do ato COTEP, já encontrar essa informação. Ou seja, pré-venda ela não pode ser excluída e nem alterada no momento em que, registrado um item respectivo, o mesmo deve estar da mesma maneira na qual foi registrado. Se o usuário desse PAF-SCF registrar um item indevidamente, esse usuário deve cancelar esse item, porque não é permitido excluir, e no seu cupom fiscal respectivo, esse item vai ser registrado com o seu respectivo cancelamento. É o que nós comentamos aqui, né? Marca como cancelado, vai para o cupom, vende e cancela, certo? Bacana. Menu fiscal, nós comentamos já, não? Não. Outra questão sobre o menu fiscal, que foi acrescido, é o requisito 7, item 21. Nada mais é do que parâmetros de configuração.
O que é esse parâmetro de configuração? O software deve imprimir relatório gerencial, né, com título específico para parâmetros de configuração cadastrado na leitura X, no qual deve constar as informações respectivas que são parametrizadas neste PAF, num determinado cliente, que estão constantes no ato COTEP. Ou seja, vai imprimir nesse relatório se a impressora, esse estabelecimento e esse PAF, se trabalha com DAV, se imprime o DAV em ECF, se imprime não fiscal, se trabalha com pré-venda, se trabalha com posto de combustível, com bar-restaurante, transporte de passageiros, oficina de conserto, farmácia de manipulação, entre outros. Vai ter que também imprimir configurações do tipo, aquele software que funciona parametrizável no cliente X, se ele está funcionando local, se está funcionando em rede, entendeu? Todas as configurações que forem parametrizáveis e forem requisitos constantes do ato COTEP, deve ser listado nesse relatório. Esse relatório gerencial não pode ser aquele gerencial X que o pessoal abre e usa. Você tem que cadastrar um título para ele próprio, tá? Um título para ele. Config, parâmetro config, porque não cabe tudo, né? Parâmetro de configuração, então você tem que criar um título para o relatório gerencial. Tem as funções na DLL para fazer isso. Dica, na subida do software, você já cadastra os gerenciais que você vai precisar ao longo do menu fiscal. Diga lá. Não tem, é texto aberto. Para esse relatório você fala? Não, para esse relatório não, exato. Boa, pergunta boa. Minas Legal. Tá. Minas Legal, na verdade, foi um requisito implementado, se eu não me engano, há 2 semanas atrás, que é somente para o estado de Minas Gerais, na qual ele tem que imprimir, ou seja, isso no software, todo o software que vai fazer o PAF-SF, vai ter que parametrizar isso a partir da unidade federada. Se esse cliente for funcionar em Minas Gerais, ou seja, a unidade federada for MG, ele vai ter que imprimir no rodapé do cupom, abaixo das informações constantes no ato COTEP. Eu digo informações constantes no ato são o MD5, 2 pontos, e o código 32 caracteres, o número do DAV da pré-venda, aqueles dados de se for um DAV-OS, se for uma conta cliente, se for um posto de combustível. Após essas informações que já são constantes no ato, ele deve imprimir a expressão Minas Legal, 2 pontos, os 8 primeiros caracteres do CNPJ do estabelecimento usuário, o dia, mês e ano com DD, MM e ano com 4 caracteres, e o valor total do cupom somente as casas inteiras, desconsiderando os centavos. Aí criamos uma função na DLL para fazer isso para você, ok? Então essa função na DLL, ela pega lá os dados e joga certinho Minas Legal, bastando você girar uma chave lá no XML para facilitar. Muito parecido com aqui no Rio. Aqui no Rio teve Cupom Mania, não teve? Lembra? Oi? Ainda tem, né? Então, eu já matei o Cupom Mania, né? Ainda tem. E lá nós temos uma chavezinha na DLL que ele vai acumular lá os itens de imposto que tem que ser impresso, né? Ele já imprime para você isso automaticamente. Denison, eu vou ter que dar uma acelerada, nós estamos com o aluguel da sala apertado e o próximo palestrante tem uma palestra bacana, eu não perco essa palestra nunca. Tem mais 3 PPTs aqui seguidos, são mais 3 ou 4 apenas, tá? Com as mudanças da 108. Entra no nosso site, ok? desenvolvedoresaruma.com.br, vai aparecer 2 colunas, uma do Twitter e uma do Channel 9, que é o da Aruma Developers Channel 9. O primeiro vídeo que nós gravamos com o Denison fala dessa apresentação aqui inteirinha, inclusive com mais dúvidas que os desenvolvedores mandaram online, nós estamos passando isso para o Denison, bacana? Legal? E aí eu vou deixar aqui os contatos da Polimig, para quem desejar fazer contato para homologação, e a da Aruma também lá no site desenvolvedoresaruma.com.br, está à disposição para auxiliar aí todos os desenvolvedores nessa barreira aí, que para alguns ainda é barreira, que é a homologação do PAF e a colocação do software no mercado de automação, beleza? Pessoal, espero que tenha valido a pena essa 1h30 aqui conosco, espero que tenha esclarecido dúvidas, ok? Nós estamos à total disposição para ajudá-los nisso. Obrigado pela presença, valeu. Muito obrigado.